Boa noite. A Justiça Gaúcha dá prazo de 3 dias para o governo do estado se manifestar formalmente sobre a decisão que desobriga o uso de máscaras por crianças menores de 12 anos. Fevereiro encerra como o mês com mais mortes por Covid no Rio Grande do Sul desde julho do ano passado. Estão afastados do policiamento de rua os 4 policiais militares que agrediram pai e filho no Vale do Taquari. A recuperação do polo naval no sul do estado. Os investimentos nos estaleiros geram expectativa por mais vagas de trabalho. Aumenta o número de pessoas atingidas pelos estragos do temporal. Muitas casas ainda estão sem luz. Lavouras da região metropolitana se destacam na produção de soja e arroz. Em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre, começou agora a colheita do arroz irrigado. A previsão é de uma safra de 25 mil sacos, ou seja, 1.250 toneladas. É arroz a perder de vista. Agora, no RBS Notícias. A Justiça Gaúcha deu 72 horas para o governo do estado se manifestar formalmente sobre a decisão que mudou as regras para o uso de máscaras entre as crianças de 6 a 11 anos. A decisão veio em resposta à ação civil pública movida pela Associação de Pais e Mães pela Democracia. A entidade pediu ao Judiciário a suspensão imediata do decreto estadual que mudou a regra do uso de máscara para crianças menores de 12 anos. Pelo novo decreto, já em vigor, o uso da máscara passa a ser recomendado para crianças de 6 a 11 anos e continua obrigatório acima dos 12. Até então, o estado seguia a regra da Lei Federal de fevereiro de 2020, que determinava a obrigatoriedade do uso para todas as crianças acima de 3 anos. A presidente da associação, Aline Kerb, diz que a mudança feita pelo governo gaúcho estaria indo contra a regra federal. Já há uma ilegalidade, porque o STF, inclusive, já julgou essa medida. Os estados e municípios não podem flexibilizar. Somente, então, o governo federal poderia flexibilizar o uso de máscara para essa faixa etária. Então, do ponto de vista da legislação, é ilegal. Para mudar a regra, o governo se amparou em um parecer do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Um dos argumentos é que as pesquisas sobre a eficácia das máscaras em crianças foram feitas fora do ambiente escolar e, por isso, não apresentariam evidências de que o uso traria benefício para os pequenos. A gente reconhece que existe nessa faixa etária muitas vezes algumas questões em relação a desenvolvimento, de dificuldades emocionais, de interação, e entende que nesse momento esse olhar em relação ao uso de máscara ele tem que ser construído, porque o mais importante é a questão educativa de se aprimorar o uso. A recomendação continua sendo pelo uso, mas que se possa olhar para essa criança como um todo e identificar particularidades e respeitar essas individualidades de cada criança. Mas para o infectologista Alexandre Zavascki, a decisão coloca em risco o controle da pandemia, principalmente no ambiente escolar. Ele lembra que o número de casos e de internações de crianças por Covid aumentou por causa da variante Ômicron, que é mais contagiosa. Isso vai prejudicar, obviamente, a saúde das crianças. Isso vai ter uma consequência para as escolas, para a educação, porque vai acontecer mais casos. E a consequência, obviamente, como tem ainda muitos casos, de trazer a doença para casa e, novamente, levar para os idosos. Ele lembrou ainda que a flexibilização vai deixar vulnerável justamente a faixa etária onde a vacinação segue em ritmo lento. Entre 5 e 11 anos, só 40% receberam a primeira dose. Isso gera uma confusão enorme. A gente tem que entender que a gente quer, todos querem um dia poder tirar as máscaras, podermos ir para a escola, para o trabalho, sem as máscaras. A epidemia não vai terminar para uma faixa etária. A epidemia vai terminar para todo mundo. Então, é um dia que todo mundo vai poder fazer as suas atividades sem máscara. Não tem sentido liberar para uma faixa etária. Justamente para a faixa etária, agora,
faixa etária que não está protegida pela vacina. O governo vai publicar nos próximos dias uma portaria detalhando como deve funcionar a nova regra para o uso de máscara entre as crianças, principalmente nas escolas. Mas alerta que a mudança não significa que a proteção foi completamente abolida entre os 6 e os 11 anos. Elas devem seguir usando, mas podem dispensar a máscara em situações específicas. É muito importante que fique a população esclarecida que isso não significa que simplesmente agora a escola não vai mais cobrar máscara ou que não existe. Existe a possibilidade de individualizar determinadas situações e que em alguns casos isso, digamos, está mais flexível. A recomendação pelo uso de máscara, ela continua, ainda é a melhor atitude para se fazer para diminuir o contágio pelo coronavírus. Nada disso modificou. Quando o professor identificar ou o pai identificar que a máscara gera uma alteração de comportamento, pode estar deixando a criança mais introspectiva, que exista essa liberdade de lidar com esse sofrimento e com essa dificuldade e que possa-se, pelo menos, avaliar se a permanência sem a máscara por aquele período pode ajudar nesse desenvolvimento. Vamos ver alguns números da pandemia. Primeira tela que a gente vai acompanhar aqui é o balanço de mortes mês a mês, destacando o mês de fevereiro, que está terminando hoje. E fevereiro está aqui, ó. Encerrou com o mês com mais mortes por Covid aqui no Rio Grande do Sul desde julho do ano passado. Foram 1.399 mortes em fevereiro. A gente vinha com os meses tendo menos de 1.000 mortes, bem menos de 1.000 mortes, apenas em julho que chegou a 1.936. Portanto, hoje, então, mês de fevereiro terminando como o mês com mais mortes desde julho do ano passado. Na próxima tela, a gente tem os dados do último dia de fevereiro. Foram mais 13 mortes registradas no sistema da Secretaria Estadual da Saúde. Total de mortes chegando a 38.272. Foram contabilizados mais 3.958 casos de coronavírus. Total de casos confirmados passando de 2.155.000. Agora a gente vê a média móvel de casos. Teve uma queda com relação a 2 semanas atrás, vem caindo nos últimos dias, 35% a menos com relação a 2 semanas atrás, mas ainda um número alto, 8.151 mortes por dia, em média, nos últimos 7 dias aqui no estado. Na média móvel de mortes, a gente tem uma queda, mas ainda dentro daquele índice de estabilidade, 7% a menos na comparação com 2 semanas atrás, com 50 mortes por dia, em média, nos últimos 7 dias. Vamos lá para o vacinômetro. O acompanhamento que a gente faz aqui diário das mortes, da vacinação, da imunização contra a Covid-19. Nas últimas 48 horas, mais de 3.500 doses aplicadas, a maioria para dose de reforço, 2.334. Primeira dose, 82,5% da população. Segunda dose ou dose única, 74,8%. E dose de reforço para 32,4% da população, com mais de 3.700.000 pessoas imunizadas. É segunda-feira de carnaval, já tem gente voltando do feriadão. A estimativa é que 42 mil veículos cheguem à região metropolitana pela Freeway hoje. Fernanda Carvalho está acompanhando essa movimentação e traz agora as informações para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Vamos ver como é que está a movimentação, então, agora aqui na BR-290. Para quem está se preparando já para voltar para casa, né? A gente está aqui, então, na Freeway. E olha, o movimento é bastante intenso, viu? Já tem bastante gente realmente voltando para casa. E quem está chegando em Porto Alegre agora está sendo recebido com chuva, viu? Uma chuvinha fininha, que já foi mais forte, mas temos pista molhada, então cuidado redobrado aí dos motoristas. Entre sexta e domingo, mais de 178 mil veículos passaram por aqui rumo ao litoral norte e às praias de Santa Catarina. Hoje, 33 mil já passaram pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha vindo para a capital e 28 mil já voltaram ontem, no domingo mesmo. A expectativa da concessionária que administra a via é de que esse número chegue a 42 mil veículos até a meia-noite, né? Mais de 66 mil veículos devem passar pela Freeway na volta para casa amanhã e outros 57 mil devem voltar na quarta-feira, que é quando encerra a operação da Polícia Rodoviária da Polícia Rodoviária Federal, que aumentou o efetivo para combater principalmente o excesso de velocidade e embriaguez ao volante nas estradas.
E sabem por que isso é tão importante, gente? Olha só, segundo dados do Comando da Brigada Militar, que também aumentou o efetivo, neste verão até fevereiro, foram registradas 585 ocorrências por embriaguez nas estradas estaduais do litoral norte. Esse número é 3 vezes maior do que o verão passado e a média são de 2 autuações por hora, então é muita coisa. Quanto ao verão, um balanço final vai ser divulgado na quinta-feira, né, quando a operação for encerrada, mas 66 motoristas foram multados por estarem dirigindo alcoolizados, só em ações que aconteceram nas madrugadas de sábado e domingo em Xangri-Lá, na Estrada do Mar. Então, Léo, muito cuidado, cautela, responsabilidade, então, para quem está voltando para casa, né, para que esse feriadão de carnaval termine bem e com segurança para todo mundo. É verdade. Obrigado, Fernanda. Bom momento para voltar, só muita atenção com essa pista molhada aí na Freeway. Estão afastados do policiamento de rua os 4 policiais militares que agrediram pai e filho no Vale do Taquari. Os detalhes em 1 minuto e meio. O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari abriu um inquérito para apurar as agressões de 4 policiais militares a um pai e a um filho no município de Antagorda. As imagens gravadas na madrugada de ontem no centro de Antagorda mostram o homem de 54 anos sendo agredido a chutes por 4 policiais. O filho dele, de 23 anos, que aparece com as mãos na cabeça, também é agredido. Tudo teria começado quando o homem estava num bar com o filho e um amigo, que tocava gaita. A Brigada Militar teria pedido para pararem com a música em razão do horário. Eles pararam e o amigo foi embora, mas foi abordado novamente pelos policiais a uma quadra do bar. As agressões teriam começado quando o homem e o filho foram ver o que tinha acontecido. Os dois foram levados para o hospital e depois liberados. O homem ficou com vários hematomas e marcas pelo corpo. Já os policiais envolvidos vão ficar afastados do policiamento nas ruas durante o período em que durar o inquérito. A movimentação na área do Polo Naval na região sul tem gerado otimismo. Os estaleiros de Rio Grande e de São José do Norte, que sentiram os impactos da crise nos últimos anos, agora recebem novos projetos e com expectativa de gerar milhares de vagas de trabalho. Este navio chegou nos últimos dias ao estaleiro Rio Grande. A embarcação norueguesa, com 157 metros de comprimento e 31 metros de largura, presta serviços para a Petrobras. Por aqui vai passar por reparos nos motores e receber uma nova pintura. Os trabalhos já começaram e devem levar um mês, mobilizando pelo menos 600 trabalhadores. É mais um passo para a consolidação do estaleiro Rio Grande como um estaleiro de reparo, a cidade do Rio Grande como um polo de reparação naval no Brasil. E para a cidade é mais uma notícia boa em meio às notícias que tivemos nos últimos dias. Este é o segundo navio que o estaleiro Rio Grande recebe e novas oportunidades devem surgir ao longo do ano. Já em São José do Norte, o estaleiro EBR foi escolhido para fabricar 7 módulos para a plataforma P-79 da Petrobras. A plataforma produz, armazena e transfere petróleo e gás. Os trabalhos devem começar até a metade deste ano e gerar cerca de 4 mil empregos. Esse contrato, conquistado pelo EBR, ele significa muito para a economia de São José do Norte. Tanto pela geração de emprego e renda, que acaba impulsionando outras cadeias produtivas, mas também em relação à questão tributária, fazendo com que o retorno seja muito maior, e isso acaba dando uma capacidade muito grande para o poder público investir nas obras de infraestrutura e na melhoria da qualidade dos serviços que são prestados à comunidade. Os estaleiros de Rio Grande e São José do Norte sofreram com a paralisação de projetos depois de irregularidades descobertas na Petrobras há alguns anos. A falta de investimentos trouxe reflexos na economia da região e deixou milhares de trabalhadores desempregados. A volta da movimentação no setor naval vai de encontro com as novas perspectivas de investimentos no Porto de Rio Grande, o que também deve gerar um acréscimo nas vagas de emprego. Essa retomada parcial dos estaleiros é muito bem-vinda, ela diversifica, ela é altamente geradora de emprego e renda. Estamos trabalhando para trazer novos contratos, sempre lembrando que os estaleiros são, na verdade, uma grande indústria metalmecânica
e que podem construir torres de energia eólica e outras questões. O estado vem acumulando perdas na agricultura e na pecuária por causa da forte estiagem que castiga todas as regiões. Mas tem lavouras que vêm crescendo, se destacando bem perto da capital. Uma das maiores regiões metropolitanas do país vem mostrando perfil também para a produção rural. A plantação de soja se estende por uma extensa área no bairro Lami, zona sul de Porto Alegre, a poucos quilômetros das barulhentas avenidas da região, cresce a lavoura que promete uma produtividade por hectare maior que a do estado. E vamos colher bastante, eu acho que supera a expectativa do produtor. O Dudu está pensando em colher 60, 70, eu acho que ele vai colher mais. O tempo está ajudando ele. A gente colher uns 70, 75, até quem sabe, oxalá, 80 sacos por hectare. O Dudu é o Eduardo Gonçalves, este jovem de apenas 19 anos. O rapaz aprendeu a lida do campo com o pai e se transformou num agricultor que tem orgulho do que faz. Ele arrendou esta propriedade de 70 hectares. No ano passado, foi usada para a criação de búfalos. Apesar da estiagem que castiga o estado, a soja desenvolveu bem. Teve tudo o que precisou. E graças a Deus está vindo mais uma chuva aí. E está no enchimento de grão. E estamos quase terminando o ciclo aí. Eu acredito que seja na beira do rio, né? Do Rio Guaíba aí, da lagoa. Chamou um pouco de chuva para o nosso lado aí. Luiz Bon, extensionista da Emater, confirma o que o jovem agricultor disse. Envolve a ação de massas de ar, a questão de influências de entrada de umidade ou não. A região metropolitana tem a primeira repercussão do oceano que está mais próximo à nossa região, né? Então, entradas eventuais de umidade nos permitiram momentos de pancadas de chuva. Juntos, 4 produtores plantam 700 hectares na zona sul de Porto Alegre. Com 422 municípios, quase o estado inteiro em situação de emergência por causa da forte estiagem, as lavouras localizadas em Porto Alegre e região metropolitana registram um quadro levemente melhor. Em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre, começou agora a colheita do arroz irrigado. A previsão é de uma safra de 25 mil sacos, ou seja, 1.250 toneladas. É arroz a perder de vista, numa lavoura que também sofreu com um longo período de estiagem, mas resistiu e está repetindo a mesma produtividade da anterior. Os produtores garantem que nesses imensos plantios, o controle de pragas não é feito com o uso de defensivos agrícolas. A lógica sempre é manter a planta saudável. E ela sendo saudável, as pragas não chegam a afetar a produção. Como a gente não usa nenhum produto químico, então precisa controlar pela água. Além de irrigar o pé para ele poder crescer, ela também tem a função de controlar as ervas daninhas. Aqui o plantio é feito por 29 famílias que integram a cooperativa Copan, formada por agricultores que 28 anos atrás eram sem terra e hoje moram num dos mais importantes assentamentos do estado. Os produtores daqui, juntos com os de outros 14 assentamentos de 11 municípios da região metropolitana, respondem por uma colheita gigante. A produção nossa aqui de toda a região, ela é considerada uma das maiores da América Latina, porque são mais de 300 mil sacos de arroz orgânico, organizado de um grupo só. E isso não tem, é a maior quantia que se tem conhecimento. O trabalho que a gente fez se realiza no momento da colheita. Quando dá uma colheita boa, é um orgulho para a gente, é uma realização do agricultor. Aumenta o número de pessoas atingidas pelos estragos do temporal. Veja a seguir. Os temporais da noite de domingo deixaram estragos pelo estado. Pelo menos 88 mil pessoas ainda estão sem luz. No Vale do Rio Pardo, centenas de casas foram atingidas e em Santa Maria, onde os ventos chegaram a 118 km por hora, mais de 700 chamados foram feitos. Quase todos os bairros de Santa Maria registraram estragos. O trabalho está incansável, Fabiana. Nós temos 5 viaturas, 3 da Defesa Civil,
e 2 viaturas da Guarda Municipal, além das viaturas dos bombeiros, que estão também trabalhando de uma forma incansável em toda a nossa cidade. O vento chegou a 118 km por hora aqui em Santa Maria. Com isso, pelo menos 70 árvores caíram e muitas deixaram algumas ruas bloqueadas durante o dia inteiro. Aqui, os moradores dessa região também ficaram sem energia elétrica. 13 mil famílias seguem sem luz. As equipes da RGE trabalham para consertar a rede e tem ainda uma força-tarefa com bombeiros, defesa civil, brigada militar e agentes de segurança e trânsito da prefeitura. Quando começou a ventania, aí deu aquele barulhão, blum. Aí corremos para olhar, a árvore tinha caído em cima da casa do vizinho. Daí vimos mais por causa do griteiro da guriazinha de 5 anos, pequenininha. Os vizinhos ajudaram a tirar Dona Lucy, a neta, o filho e o marido dela, que é cadeirante. Eles precisaram de atendimento médico, mas já foram liberados e vão ficar hospedados com familiares, porque a casa foi interditada. Tá tudo demolido, tá tudo, não tem nada dentro de casa, tá tudo quebrado. Máquina de lavar, roupeiro, roupa, cama, tudo demolido, tudo. Foi um susto muito grande, as crianças ficaram apavoradas. Na hora do temporal, menor botou as crianças embaixo da mesa e a guriazinha de 2 anos depois não saía mais debaixo da mesa, sabe? E daí a gente não sabia o que fazer. Este telhado voou por cima de outras residências e foi parar na calçada. Você me dizia que tem até uma placa solar que tinha na tua casa, foi para onde? Foi parar, cruzou por cima de 5 casas que parou numa lavoura na rua da frente. Segundo a Defesa Civil, até agora 52 famílias receberam 550 metros de lona para cobrir as casas. Em outros pontos da cidade, teve danos com muros e placas caídas, como nesta quadra de esportes. Um forte temporal também atingiu a cidade de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. 200 casas foram atingidas. Mais de 100 famílias já receberam lonas para cobrir os telhados danificados. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser encaminhada ao hospital. Alguns pontos da cidade seguem sem luz e, de acordo com a prefeitura, todos os moradores estão sem água e sem linha de telefone fixo. No Vale do Taquari, também teve estragos na cidade de Forquetinha. O temporal atingiu casas, galpões e prédios da cidade. O salão da terceira idade foi destelhado pelos ventos. Tá feia a coisa. Parecia que ia levantar todos os telhados das casas aqui. Foi um susto enorme, né? E olha, ainda tem previsão de chuva, viu? Vamos saber detalhes, então, como fica o tempo amanhã? Para essa terça de carnaval, o estado está assim, ó, dividido. Tem uma massa de ar seco que está avançando depois da frente fria. E isso deixa o tempo firme nessa região, que pega aqui desde a fronteira oeste, região da Campanha e sul. Em Porto Alegre, aqui na região metropolitana e nas demais áreas, aqui região noroeste, norte, serra, o dia ainda segue com muitas nuvens e com vários períodos de chuva. Tem chance, inclusive, de chuva forte, com rajadas de vento também fortes e raios. As temperaturas pela manhã ficam agradáveis. 16 graus em Pelotas, 17 em Bagé, pela manhã faz 21 em Porto Alegre. À tarde esquenta um pouco, a máxima pode chegar a 26 graus em Porto Alegre, faz 28 em Caxias do Sul e 29 graus aqui na fronteira oeste em Uruguaiana. Vamos falar um pouco de futebol? O Grenal do Gauchão já tem nova data para ser realizado. Mas antes tem Copa do Brasil e o Grêmio estreia amanhã. A semana começou com boas notícias para o Grêmio. Recuperado, o paraguaio Vila Sante participou do último treino antes da estreia na Copa do Brasil. Apesar disso, ele ficou fora do embarque para o interior de São Paulo, onde o Grêmio enfrenta o Mirassol, amanhã pela Copa do Brasil. Vitória ou empate classificam o time para a próxima fase. Vila Sante foi o principal personagem do Grenal que não aconteceu. O jogador foi atingido por uma pedrada na chegada ao estádio Beira-Rio e sofreu traumatismo craniano. Passou a noite de sábado no hospital e recebeu alta no domingo pela manhã. O jogo foi adiado. Lamentavelmente, hoje escrevemos uma página triste na história do futebol do Rio Grande do Sul. 2 suspeitos pelo ataque ao ônibus do Grêmio foram detidos, mas acabaram liberados por falta de provas. O Clássico Grenal já tem nova data para ser disputado. Vai ser no dia 9 de março, na quarta-feira da semana que vem. A remarcação para essa data desagradou os colorados. O Inter divulgou uma nota oficial que diz o seguinte, abre aspas,
A nova data quebra a isonomia quanto ao período de descanso das equipes, uma vez que o adversário terá um dia adicional de descanso em relação ao Inter. A inversão de rodadas causa alteração na ordem de cumprimento de eventuais suspensões, fruto de cartões. Fecha aspas. Na nota, o Inter ainda afirma que diversos torcedores não vão poder comparecer ao clássico por conta da nova data. Que a semana seja de boas notícias e a gente possa voltar a falar só de futebol. É o que a gente mais deseja, que esse capítulo triste fique para trás, que essas cenas de violência não se repitam. O RBS Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Boa noite, até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença.